Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai conversar sobre um conceito importante, ou melhor, sobre dois conceitos importantes. Na verdade, foi a dúvida de um aluno e que eu trouxe aqui para esse vídeo aqui do nosso canal. Então, eu estou falando aqui das diferenças entre o que é receita bruta e o que é faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. É exatamente sobre essa diferença básica que eu vou tentar traçar aqui um panorama para você. Você que chegou aqui agora, eu sou a professora Renata Milim, hoje atualmente conselheira do CARF, professora dos cursos de pós-graduação da PUC, da FGV, do IBMEC, da USP, entre outras universidades, autora de livros e artigos científicos, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ. E hoje aqui, então, a gente vai conversar sobre o conceito de receita e o conceito de faturamento para fins de incidência do PIS e da COFINS. Então, para você que chegou aqui agora, sejam muito bem-vindos, né, nesse nosso canal. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal sobre o conceito de faturamento. Aliás, o aluno me pediu que fizesse a diferença. Então, se você ainda não viu esse vídeo sobre o conceito de faturamento, vai lá e olha. Aqui a gente vai tentar fazer um vídeo mais conciso, trazendo os principais pontos. Bom, gente, lembrando, né, que o PIS e a COFINS são contribuições que o PIS ele é anterior à Constituição de 88 e a COFINS ela já nasce no momento posterior à promulgação do texto de 88. O PIS ele é criado pela Lei Complementar 770 e é recepcionado expressamente pelo artigo 239 da Constituição Federal. A COFINS, por outro lado, ela só veio a existir em substituição à contribuição ao fim social. Hoje, né, contribuição social para o financiamento da Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência, que veio somente com a Lei Complementar 70 de 91. Então, em ambas as normas, e posteriormente com a 9718, eu tenho aqui o conceito básico para a entrada no PIS e na COFINS de faturamento. Lembrando que o texto constitucional de 88, ao permitir a criação de normas que incidam sobre contribuições, né, ou melhor, de tributos que tratem sobre a incidência nas contribuições, que tem como base de cálculo a receita ou o faturamento, elas só vieram na Constituição na qualidade de receita após a emenda constitucional 20 de 98. O texto originário da Constituição de 88, lá no artigo 195, ele trata apenas do conceito de faturamento. Por isso que tem essa diferença aí entre receita e faturamento. O artigo 195 do texto da Constituição Federal é aquele que trata da espécie tributária, contribuição social destinada a remunerar a Seguridade Social, Saúde, Assistência e Previdência. E de acordo com o 195 do texto constitucional, a Seguridade Social ela deve ser custeada por toda a coletividade. Então, por mim, no caso, o INSS do empregado, o importador vai pagar o PIS e COFINS incidente na importação, e também o empresário ele paga algumas contribuições, ele paga 3 contribuições. Ele paga sobre folha, em regra, contribuição previdenciária patronal, ele paga sobre receita ou faturamento, o PIS e a COFINS, e ele paga sobre o lucro, a contribuição social sobre o lucro líquido. Só que essa versão na Constituição que trata o conceito receita diverso do conceito de faturamento, ela só veio por meio de uma emenda constitucional em 98, pela emenda constitucional número 20 de 98. Até então, eu não tinha o conceito de receita diverso daquele que se tinha para faturamento. Tanto que a jurisprudência da STF, ela entendeu que até a edição da emenda 20 de 98, faturamento e receita bruta, eles eram conceitos sinônimos. E qual seria esse conceito? Isso está lá tudo bonitinho no vídeo sobre o conceito de faturamento. Eu estou resumindo aqui bastante para vocês. Então, o que se tinha na legislação, lembra, antes mesmo do fim social, no decreto que o criou lá atrás, ou mesmo para o FIS de PIS e COFINS, e o PASEP é um pouco diferente, né? Então, deixa ele para lá. O PIS, no caso inicial, e posteriormente a COFINS, e antes mesmo o fim social,
E a própria legislação do imposto de renda, né, que é o Decreto-Lei 1598, lá de 77, já dizia-se que o faturamento era o conjunto daquilo que a empresa vendia, ou seja, venda de mercadorias, prestação de serviço ou conjunto entre ambas. Então, quer dizer, se você não realizasse a prestação de serviço, ou a compra e venda de mercadorias, ou a combinação entre outros, você não recebia faturamento. Quaisquer outras receitas diversas dessas estariam além do conceito de faturamento. Por exemplo, se eu tivesse a receita com imóvel, minha atividade fim não é imobiliária, eu recebo, aquilo é uma receita. Mas não é uma receita originária de faturamento, porque não é aquele a finalidade. Né? Eu realizo o quê? Uma atividade que, na minha opinião, nem é prestação de serviço, mas enfim, isso é um outro problema que a gente tratou lá no conceito de faturamento. É uma receita, mas não é uma receita tributada, porque não é objeto do meu objeto específico ali. Eu sou mercado, eu não alugo imóvel. Eu sou uma empresa educacional, eu não alugo imóvel. Embora eu venha alugar, eu recebo aquela receita aquela que é estranha ao conceito de faturamento, porque afinal de contas eu vendo educação, serviço, ou eu vendo mercadorias dentro do supermercado CMS. Certo? Então são coisas o quê? Diferentes. Então o que era faturamento? Conjunto da compra e de venda de mercadorias, bens e serviços. Muito bem. Posteriormente também, o Supremo ele avaliou em alguns votos, embora o voto originário, lá do Marco Aurélio, que é o voto primário, quando analisa o conceito de faturamento, não se tratou especialmente desse ponto, é que tem determinadas empresas que não vendem mercadoria nem tampouco prestam serviço. Então, diante desse conceito, o que elas imaginam? Ora, se eu não sou uma coisa nem outra, eu não pago o PIS/COFINS. Tanto que tem jurisprudência dizendo que, na verdade, faturamento, o que é? É o conjunto daquilo que a empresa faz no seu objeto social, para abarcar tudo aquilo que está no meu objeto social como tributável, não necessariamente mercadoria e serviço. Muitos votos estão vindo nessa situação, tanto que a 12973 de 2014, ela altera o conceito de receita bruta para fins do conceito de faturamento, trazido no Decreto-Lei 1598 de 77, incluindo ali como receita o quê? Compra e venda de mercadorias, bens e serviços, conjunto entre ambas, e tudo aquilo que não estava entre mercadoria e serviço. Para poder tributar tudo, quando, então, na minha opinião, você tem uma norma constitutiva e não uma norma interpretativa, o que foi dito, inclusive, nesse vídeo sobre faturamento. Então, faturamento, o que é? Fazendo esse briefing, esse overview rápido. Até a edição, na minha opinião, da 12973, que altera o conceito do decreto do imposto de renda, que é o decreto-lei 1598 de 77, na minha opinião, o que é faturamento? Compra e venda de mercadorias, bens e serviços e o conjunto entre ambas. Acabou. Depois de 2014, respeitados os princípios constitucionais, aí seria a brincadeira inteira. Todo o objeto social da minha atividade. Só que a minha opinião, muito provavelmente o Supremo não vai avaliar desta forma para abarcar desde sempre o conjunto do meu objeto social. Minha opinião, provavelmente o que vai acontecer, é claro que se você quiser brigar, é que agora, né, pelo tempo, 2014 já deu 5 anos há muito tempo. Então, essa tese valia o quê? Lá atrás. Agora, me parece que é todo o objeto social da empresa, principalmente depois de 2014. Aí, então, o regime, então, não cumulativo do PIS e a COFINS, que inaugurou o conceito de receita, que até então não existia, só existia o conceito de faturamento, embora a emenda constitucional que autorizava a criação de agora de uma segunda base de cálculo, receita, esse aumento, né, dessa percepção de base de cálculo, ela só veio com a 10.637 de 2002 para o PIS e com a 10.833 de 2003 para a COFINS, quando então se disse que ali você tem como base de cálculo a receita bruta e, consequentemente, sobre aquela receita bruta teria uma alíquota também maior, que é de 9,25 total. Anteriormente, você tinha o regime cumulativo, 3,65, também PIS e COFINS, somados os dois. E trazendo, então, em 2002 para o PIS e 2003 para a COFINS, o sistema não cumulativo de tributação, trazendo nesse contexto o conceito de receita, ao passo que aqueles que estavam no regime anterior, cumulativo, você tem um conceito de faturamento. E essas legislações posteriores, ela criou o quê? Uma limitação, não uma opção, escolher cumulativo ou não. A forma do seu recolhimento do seu PIS e a COFINS vai depender do regime de apuração do lucro que você faça.
da renda que você faça. Se você é lucro presumido, a regra geral é que você esteja no sistema não cumulativo, perdão. Lucro presumido, sistema cumulativo. Se é sistema cumulativo, vai seguir a regra anterior, base de cálculo faturamento, 3,65 de alíquota unitária. Ao passo que, se eu sou não cumulativo, a regra geral são as empresas do lucro real, e aí vão pagar sobre receita bruta, que é uma base maior, os 9,25. Mas o que é essa base maior para diferenciar do conceito de faturamento, que é uma base menor? A receita bruta ela é composta do faturamento mais as outras receitas auferidas pela pessoa jurídica, independente da sua denominação ou classificação contábil. O que deu para perceber que faturamento é menos do que receita. Por isso que até a edição da Emenda Constitucional 20 de 98, receita e faturamento eram características o quê? Idênticas. Depois que coloca o conceito ali, a palavra receita ou faturamento, porque não são coisas iguais. Então, passei a ter um conceito diferente, que só inaugurou no nosso ordenamento em 2002 com a 10.637 e em 2003 com a 10.833, uma para o PIS, a outra para a COFINS. Criando, então, essa base o quê? Maior, que é o faturamento mais as outras receitas. O grande problema para a gente qualificar o conceito de receita bruta hoje em dia, o que é? É o conceito contábil ou o conceito jurídico. Do ponto de vista contábil, né, se você perguntar para um contador, se você é contador e estiver me assistindo, de acordo com os códigos de pronunciamento contábeis, né, que vocês têm aí dentro da contabilidade, você vai me dizer que receita é todo o aumento de ativo ou redução de passivo que gerem aumento no meu patrimônio. Então, toda percepção de aumento de ativo e redução de passivo que gere um aumento no meu patrimônio, isso é receita. Então, teoricamente, é qualquer ingresso. Do ponto de vista jurídico, não só algumas jurisprudências já trazem esse assunto, e a doutrina abalizada também, embora no CARF isso tenha controvérsias, a gente preza um conceito o quê? Jurídico. Opa, peraí, não é qualquer ingresso que aumente o meu patrimônio que vai me gerar o conceito de receita para ser tributado no PIS e na COFINS, não cumulativa. Para que essa receita venha a ser tributada, precisa de algumas características. Afinal de contas, independente da classificação contábil, quer dizer o quê? Independente do nome que você deu, se for uma receita jurídica, você vai tributar. E não o contrário. Independente do nome contábil que der, é receita, então vai tributar. Olha como tem diferença da forma da percepção como você lê o instituto. Não é mesmo? Então, são essas as questões. Porque do ponto de vista jurídico, receita é tudo aquilo que incrementa o meu patrimônio de forma definitiva. Que eu tenha titularidade. Que seja uma receita nova. Uma riqueza nova que ainda não compôs o meu patrimônio e que seja minha. E que seja derivada da contraprestação daquilo que eu faço vinculado com ela. Percebam, não necessariamente será as receitas operacionais, porque se assim fossem, será faturamento. Então, também estou falando de receitas não operacionais, mas vinculadas, de alguma forma, com a receita operacional, com o objeto, a contraprestação daquilo que a minha atividade, enfim, realiza. Esteja ali, de alguma forma, vinculada com ela. E não é só isso aí é uma característica. Antes ela tem que ser minha. Tem que ter incrementado meu patrimônio, receita nova. E tem que ser de minha titularidade, definitividade. E aí começa o problema. Porque, afinal de contas, vamos imaginar aqui um reembolso de despesa. Reembolso de despesa não é receita minha. Reembolso de despesa é o quê? Eu adiantei, você vem me devolver e tá tudo bem. Então, eu repus um valor, não teve acréscimo no meu patrimônio. Quando, então, na minha opinião, isso não é receita. Não deveria, embora seja um acréscimo, é um ingresso na minha contabilidade. Ninguém tem dúvida disso. Você me deu um dinheiro e ingressou aqui, ativo. Só que ele não é um ativo novo. Não geraria aqui a percepção de riqueza tributada. Só que a gente sabe também que recentemente teve uma jurisprudência do CARF que diz que tributa. Naquela oportunidade, é claro que tem os meandros do caso concreto, situações muito particulares com relação ao conceito de serviço, o que é receita do ponto de vista do serviço, qual é o valor do serviço tributado, se envolve ou não aqueles reembolsos, tinha essa questão, mas naquela questão também se perpassou o quê? Se é serviço, se está embutido no preço, aquilo ali é faturamento, óbvio. Você vai tributar. Agora, dependendo da forma como você narra no seu contrato social, quando fica muito claro que é receita de terceiro, aí não.
Tanto que tem algumas soluções de consulta que vai dizer que o reembolso em nome do cliente, tudo bem, o problema é quando é no seu nome. Aí ele entende que faz parte da prestação do serviço. E existem formas e formas também, obviamente, contratual, de se qualificar. Porque o fato da lei falar que é serviço, ele não pode sair tacando ali dentro tudo que ele entende, independente do contrato entre particulares. Então, tudo é questão probatória. Então, existe luz no fim do túnel. Me parece que o STJ vai se pronunciar de uma forma positiva aqui ao contribuinte no futuro próximo. Receita financeira. Do ponto de vista do banco, aliás, tem uma repercussão geral sobre o assunto com relação ao conceito de faturamento. O banco, na verdade, quais são os serviços que ele te dá? É manutenção de conta, taxas de abertura, são aquelas taxas oriundas da atividade dele. Só que ele ganha mesmo dinheiro com o quê? Com os juros do cheque especial, do empréstimo. Só que os juros são receitas financeiras, não é o objeto social dele, os juros. Então, se aquilo ali não compõe faturamento, aqueles valores todos, embora representem com quase 70% da receita bancária, não estaria dentro do conceito de faturamento. E por que eu estou falando disso? Porque instituição financeira, apesar de ser lucro real, por vedação legal, ela tem que recolher de acordo com o regime cumulativo. Então, existem as exceções. Certo? Agora, quando fala que é todo o objeto social da empresa, independente de compra e venda de mercadorias, bens e serviços, depois da 12973, aí tudo bem, aí é tudo que você faz. E não necessariamente venda, porque não é venda de mercadoria, nem tampouco prestação de serviço. Por isso que se discute se receita financeira está dentro ou não do conceito de faturamento até a edição da 12973. Agora, se é uma empresa do lucro, não, sistema não cumulativo, que tem ali algum acréscimo de um aluguel, ou mesmo uma receita financeira, são outras receitas percebidas pela pessoa jurídica que, de alguma forma, estão vinculadas ali à atividade, à contraprestação. E se tiverem, serão receitas tributadas e eu tenho uma base o quê? Maior de tributação. Então, a grande diferença entre receita e faturamento é exatamente essa. Faturamento, compra e venda de mercadoria, bens e serviços. Depois da 12973, mercadoria, serviço e todo objeto social, na minha opinião, embora o STF ainda vai se pronunciar, mas muito provavelmente ele se pronunciará pelo bens e serviços, ou seja, o conjunto do meu objeto social como conceito de faturamento, seja antes e depois da 12973. É o que eu acho que vai acontecer. Embora, na minha percepção, até 2014, com a 12973, mercadoria e serviço só. Depois, aí englobar-se-ia todo o objeto social da empresa. Depois, então, do conceito de receita divergindo do conceito de faturamento, aí você vai ter o conceito de faturamento, por quê? Porque os artigos primeiros da 10.637 e da 10.833, elas vão trazer o conceito de faturamento do Decreto-Lei 1598, de 77, para fins de recolhimento do imposto de renda, que é o conceito de faturamento, mas todas as demais receitas oferidas pela pessoa jurídica, independente da denominação, classificação contábil. Quando, então, aí a gente tem a problemática do conceito jurídico ou do conceito contábil, para fins de abarcar mais receitas ou menos receitas, dependendo da situação. Conceito contábil é um conceito mais largo, o conceito jurídico é um conceito mais estreito e vai ficar a cargo do STJ ou do STF, dentro da análise do conceito constitucional de receita, avaliar qual deles é que vai ser encampado no âmbito tributário. Então, já percebeu aqui que tem um bocado de oportunidade para você aí, de repente, avaliar dentro do seu patrimônio, dentro dos seus clientes. Então, atendendo a pedidos, está aqui a principal diferença entre receita e faturamento. O faturamento é menos. Receita bruta é composta do faturamento mais eventuais receitas auferidas, independente da denominação ou classificação contábil, de acordo com o que a gente falou aqui, de forma bem reduzida, dentro do contexto empresarial. Lembre que receita, lucro real, regime não cumulativo. Faturamento, cumulativo, empresas do lucro presumido, real e geral, lembrando que teremos exceções em que empresas do lucro real não tributarão PIS e COFINS pelo sistema não cumulativo, mas sim pelo sistema cumulativo, por força de disposição legal. Então, são essas as observações que eu queria fazer aqui com você hoje, trazendo aqui os principais pontos de dissonância entre o conceito de faturamento e o conceito de receita bruta. Muito obrigada e não deixe de apertar o sininho, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui. Até o próximo vídeo.